Dia 18 de dezembro, mistério de Natal. Quem aí tá curioso para saber o que vai acontecer? Eu tô. Olha, quando eu termino a live aqui, e eu estou determinada a fazer, né, esses 24 dias com você aqui, confesso que eu tenho vontade de ler. A gente já sabe onde vai parar essa história, certo? A gente sabe o final dela, Nascimento de Jesus. Mas essa trama que está ocorrendo, né? Trazendo ali um passeio na história. Como é lindo, né? Como é lindo o cristianismo. Ali no último capítulo, né? São Paulo ali estava convertendo ali os filósofos. Aí você lembra, nossa, quanta coisa nessa nossa civilização. Mas vamos ao dia 18 de dezembro, sem mais delongas? Vamos lá. O pai não tinha gostado de ver que Joaquim abrira o calendário mágico antes que ele e a mãe levantassem. Assim, no dia 18 de dezembro, ele foi acordar Joaquim. Nesse dia, viram a figura de uma haste com uma bola de ouro reluzente em cima. É um cetro, explicou a mãe. Os reis e imperadores usam esse cetro como símbolo da dignidade do cargo. Essa bola dourada provavelmente representa o sol. Joaquim desdobrou o papelzinho que tinha caído do calendário e começou a ler para a mãe e o pai. Os dois sentaram na sua cama, cada um de um lado. O imperador Augusto. Uma estranha procissão passou pela Trácia, rumo a Constantinopla, no lugar chamado Chifre Dourado, entre o Mar de Mármara e o Mar Negro. Estava indo para Belém. 500 anos tinham se passado desde que Jesus nascera num estábulo, fora enrolado em panos e colocado numa manjedoura, pois não havia lugar para Maria e José na estalagem. Mas essa história já era bem conhecida do mundo inteiro. Os peregrinos pararam diante de um dos portões da cidade, que estava sendo guardado por soldados. Quando as primeiras ovelhas chegaram ao portão, os soldados desembainharam as espadas e ergueram as lanças. Mas o anjo Serafiel voou para perto das ovelhas e se colocou entre elas e os soldados, dizendo: Não tenham medo, estamos a caminho de Belém para prestar nossas homenagens ao menino Jesus. Vocês devem nos deixar passar. Os soldados abaixaram suas armas e se atiraram no chão. Um deles fez sinal autorizando a procissão a passar pelo portão da cidade. Logo, os peregrinos estavam do lado de dentro de suas sólidas muralhas. Era de manhã bem cedo e a cidade ainda não havia despertado. A procissão parou numa colina com uma boa vista para o porto e o estreito de Bósforo, que separa a Europa da Ásia. Essa passagem é tão estreita que conseguiu enxergar o outro lado. Estamos em 495, disse Efiriel. Originalmente, esta cidade se chamava Bizâncio. Porém, no ano de Nosso Senhor, de 330, ela foi nomeada capital do Império Romano, pelo imperador Constantino. A cidade foi construída para ser a nova Roma, e logo recebeu o nome de Constantinopla. Em menos de um milênio, no ano de 1453, a cidade será conquistada pelos turcos que lhe darão o nome de Istambul. Aqueles soldados já tinham ouvido falar de Jesus? Perguntou Elizabeth. Podemos supor que sim. Já no ano 313, o imperador Constantino decretou o cristianismo como religião legal no Império Romano. Ele próprio foi batizado pouco antes de morrer. Alguns anos depois, em 380, o cristianismo se tornou a religião oficial de todo o Império Romano. Como você se lembra de todas essas datas? Perguntou Elizabeth. Basta que eu acompanhe o relógio angélico, respondeu Efiriel. Como nós não precisamos nos preocupar com segundos, minutos, horas e dias, não é tão difícil lembrar dos anos. Outra data que precisamos lembrar
é a de 395, exatamente 100 anos atrás. Foi aí que o Império Romano foi dividido e Constantinopla se tornou a capital do Império Romano do Oriente. O anjo Serafiel se aproximou, apontou para uma linda igreja e disse: aquela é uma basílica e foi construída pelo imperador Constantino em honra da sabedoria divina. Daqui a poucos anos ela será destruída pelo fogo, mas no mesmo local se construirá a linda igreja de Hagia Sofia. Esta permanecerá durante séculos como um ponto de referência. Quirino disse: precisamos atravessar o Bósforo. Do outro lado já não estaremos tão longe da Síria, disse. Josué bateu no chão com seu cajado e disse: para Belém, para Belém. Passaram correndo pela cidade e pouco depois estavam postados no ponto mais longínquo do Chifre Dourado. Na margem do embarcadouro, um homem muito digno, usando roupas coloridas, com um cetro brilhante numa das mãos, estava à espera. Na outra mão, segurava um livro grosso. Impuriel já estava preparado para dizer: não tema. Mas aquele homem, de aparência majestosa, não prestou atenção no querubim e falou diretamente com eles. Sou o imperador Augusto e vou acompanhá-los na passagem de Bósforo. Ordeno-lhes que aceitem este gesto da minha parte sem nenhum protesto desagradável. Apontou para um navio com várias velas grandes. As ovelhas já estavam pulando para bordo. Então, o Senhor é um de nós, disse Efiriel. Elizabeth se virou para o anjo e disse: eu não sabia que o imperador Augusto era cristão. Um sorriso misterioso passou pelo rosto do anjo. Há muitos séculos, o velho imperador romano faz parte da celebração do Natal, como uma espécie de passageiro clandestino. E o reino de Deus está aberto para todos, até mesmo para as pessoas que viajam sem bilhete. Elizabeth achou que as palavras do anjo faziam o céu parecer ainda maior do que ela havia imaginado. Guardou então essas palavras no seu coração. Logo, os peregrinos tinham atravessado o Bósforo. Ao desembarcarem do outro lado, Elizabeth falou com o imperador romano e lhe perguntou que livro era aquele que ele trazia debaixo do braço. Achou que ele ia dizer que era a Bíblia, ou pelo menos um livro de hinos. Mas o imperador Augusto respondeu: é o censo sagrado. Não disse mais nada. Era tão bonito e tão orgulhoso, e estava claro que não gostava de falar muito, pelo menos não com menininhas. Elizabeth achou aquilo estranho. Com certeza, não era todos os dias que o imperador romano encontrava uma garotinha que saíra correndo atrás de um cordeiro que havia escapado de uma grande loja da Noruega e acabara seguindo para Belém. Josué bateu no chão com seu cajado e lembrou a todos que precisavam partir. Não tinham caminhado muito quando pararam numa colina acima da cidade de Calcedônia. A cidade fervilhava de padres, que parecia um enxame de abelhas. Elizabeth ficou espantada. Na verdade, quase teve medo ao ver tantos padres de uma só vez. Não tema, disse o anjo Serafiel. Estamos no ano de 451 depois do nascimento de Jesus. E aqui está sendo realizada a maior conferência da história da Igreja Cristã. Esta cidade se chama Calcedônia. E aqui são os padres e bispos vindos de todo o mundo cristão. Sobre o que eles vão falar? Perguntou Elizabeth. O anjo riu. Eles estão tentando chegar a um acordo sobre a doutrina cristã correta. E eles vão entrar em acordo? Depois de longas discussões, vão acabar fazendo uma declaração de que Jesus era tanto Deus como homem. Mas eles estão discutindo muitas outras coisas também. Só que alguns estão tão ansiosos para determinar qual é a crença correta que nessa pressa esquecem o mais importante. E o que é o mais importante? Perguntou Elizabeth. Que
que Jesus veio ao mundo para ensinar as pessoas a serem bondosas umas com as outras. Não há nenhuma lição mais difícil e mais importante para o ser humano que aprender. Não é tão importante, por exemplo, saber quantos anjos existem no céu, ou se Deus, por acaso, tem uma farpa no dedo mindinho. Ora, ele tem mesmo uma farpa? Não importa. É isso que estou lhe dizendo. É mais importante ver a trave no seu próprio olho. Elizabeth achou muito difícil entender essa resposta, mas guardou no coração as palavras do anjo. Talvez fosse entendê-las melhor numa outra ocasião. Os dois reis magos não ficaram inteiramente satisfeitos com o que o anjo disse. Gaspar falou: na verdade, não é necessário nem acreditar em anjos. Muitas pessoas acham que esses conceitos têm muito pouco a ver com o que Jesus quis nos ensinar. Todas as histórias sobre anjos podem ser apenas contos de fadas, acrescentou Baltazar. Mas o fato de que Jesus quis ensinar as pessoas a serem bondosas umas com as outras, isso não é nenhum conto de fadas. Agora Efiriel começou a argumentar. Nós, anjos, não temos o hábito de usar palavras tão fortes, disse ele numa voz suave. Mesmo assim, devo dizer a vocês que esta é uma das coisas mais tolas que já ouvi, pelo menos nesta peregrinação. Vocês dois deveriam ter vergonha, ou então deviam ficar no Oriente, e não começar a caminhar para o Ocidente falando coisas tão irresponsáveis. Sim, é verdade, acrescentou Impuriel. Vocês dois deviam ter vergonha. Estou ofendido. Dali a um momento, Impuriel fez uma coisa que Elizabeth achava que um anjo do céu nunca faria. Pôs a mão diante do rosto e, com o polegar no nariz, abanou os dedos para os dois reis magos do Oriente. Aqui para vocês, disse o querubim. É isso mesmo. Um certo nervosismo começou a se espalhar pelo grupo. O anjo Serafiel abriu os braços para mostrar que não carregava nenhuma arma. É fácil perder a coragem quando até mesmo as pessoas mais próximas e mais queridas perdem a fé em você. Mas, embora nós possamos discordar quanto a assuntos importantes da crença, não devemos brigar, em nenhuma circunstância. Agora, vamos tentar esquecer todas essas palavras pouco gentis que foram ditas e todos os gestos pouco gentis que foram feitos. Josué, o pastor, sem dúvida estava de acordo com Serafiel, pois bateu no chão com seu cajado e disse: Para Belém, para Belém. E com isso começaram a atravessar a Frígia. Gente, que coisa, né? Vamos lá ver o que o Joaquim e a família pensam dessa história? Joaquim suspirou. É tão bobo quando os adultos brigam, mas é mais bobo ainda quando até os anjos do céu começam a brigar. O pai concordou. Esses assuntos sempre foram muito delicados. Não é a primeira vez que as pessoas se aborrecem por causa de uma discussão a respeito de anjos. Mas eles não discordaram tanto assim, protestou a mãe. Tanto os anjos como os reis magos concordaram que a lição mais importante que Jesus quis ensinar é que nós devemos ser bondosos uns com os outros. E, na verdade, isso pode ser muito mais difícil do que acreditar em anjos. O pai abriu o Atlas e apontou para Constantinopla, que hoje é chamada de Istambul. Mostrou também o Estreito de Bósforo, por onde o imperador Augusto tinha levado os peregrinos no seu barco. No livro das panquecas, achou a velha cidade da Calcedônia, onde todos os padres se encontravam para discutir qual seria a doutrina cristã. Agora os peregrinos estavam na Ásia. Quando a mãe voltou do trabalho, aquela tarde, trazia um envelope grande, cheio de recortes de jornal. Estivera na biblioteca para conseguir cópias de tudo que fora publicado nos jornais quando Elizabeth Hansen desapareceu em 1948. A família sentou em volta da mesa do café e todos ficaram lendo os velhos artigos de jornal.
Examinaram a foto de Elizabeth Hansen com o máximo cuidado. A mãe pegou a foto da Elizabeth crescida, que estava em cima da lareira, e a comparou com as fotos do jornal. Será que as duas fotos eram da mesma Elizabeth? As duas têm cabelos loiros, disse a mãe. Elas não têm o nariz um pouquinho pontudo? O pai estava mais interessado no desaparecimento. Enquanto lia os velhos jornais, disse: a mãe dela era professora. O pai era um jornalista bem conhecido. Só encontraram a boina dela, uma boina de tricô, quando a neve derreteu alguns meses depois, num bosque. Tirando isso, a polícia jamais conseguiu a menor pista. É porque eles não tinham lido o calendário mágico de Natal, disse Joaquim. E mesmo se tivessem, não poderiam prender um anjo, disse o pai dando risada. A mãe e o pai deram boa noite e Joaquim deitou na cama. Mas, de repente, ele levantou e acendeu a luz de novo. Tinha-lhe ocorrido que havia dias não olhava para a figura grande do lado de fora do calendário. Isso porque a maior parte das portas do calendário já estavam abertas. Assim, ele fechou todas as portinhas. E aconteceu de novo. A figura grande mostrava Maria e José inclinados sobre o menino Jesus na manjedoura. Ao fundo estavam os reis magos, os anjos descendo através das nuvens para anunciar aos pastores nos campos que Jesus tinha nascido. Bem lá em cima, do lado esquerdo, havia uma figura de dois homens com belas roupas. Ao contrário de todos os outros, eles estavam de costas para a cena. Joaquim já os tinha visto muitas vezes e teve certeza de que deviam ser Quirino e o imperador Augusto. Mas foi só nesse momento que ele notou que o imperador levava na mão um cetro reluzente. Será que ele já estava segurando esse cetro desde que Joaquim ganhara o calendário, lá naquela pequena livraria? Ou será que o cetro tinha se desenhado por ele mesmo? O que será que acontece com essa imagem mágica do calendário? Olha aqui, ó, reta final do nosso mistério de Natal. Estamos, então, completando o dia 18, curiosíssima para continuar essa história, mas todas elas eu estou deixando salvas aqui no Instagram e também no YouTube. Tenho subido todas elas para o YouTube, então acompanhe essa história de Natal, esse mistério de Natal junto com Joaquim e sua família, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã!